O século das luzes, o iluminismo, conjunto de tendências ideológicas, filosóficas e científicas desenvolvidas no século XVIII como consequência da recuperação de um espírito experimental, racional, que buscava o saber enciclopédico. Bom, a gente sabe que a ciência é de suma importância para justificar determinados acontecimentos, determinadas ações. Então, nesse momento, subentende-se que a ciência julga-se necessária, até porque já não é permitido mais a ideologia das coisas baseadas na fé, no caso, o teocentrismo. É o fortalecimento do antropocentrismo, uma vez que o arcadismo também segue a mitologia greco-romana. Mas a gente vai definir o neoclassicismo ou arcadismo. Foi um movimento literário formado por artistas e intelectuais que se concentraram no combate à mentalidade religiosa e à arte barroca através do resgate do racionalismo e do equilíbrio do classicismo do século XVI. Bom, nós temos uma premissa importante em relação ao arcadismo, que é justamente a retomada do mundo em relação às coisas simples, amenas, já que tudo que envolvia a religiosidade, principalmente a religiosidade cristã católica, envolvia luxo, riqueza, exuberância, e como o favorecimento do arcadismo é em relação à mitologia, eles primavam sempre pela natureza, pelo bucólico. Vamos lá para as características. Equilíbrio. Os árcades propunham o retorno ao modelo clássico porque neles encontravam o equilíbrio dos sentimentos por meio da razão. Essa razão é a força controladora dos excessos. No neoclassicismo, a linguagem simples, sem muitas figuras de linguagem, combatia então os exageros do barroco. Então, por um lado, a gente tem barroco como dúvida e obscuridade, e por outro lado, nós temos o arcadismo, que é clareza e exatidão. Bucolismo, inspirados pelo preceito do poeta latino Horácio, fugere urbem, fugir da cidade. Observem que eu pronunciei o fonema M, final. Em latim, toda palavra terminada em M tem o seu fonema intensificado. Portanto, ao invés de urbem, urbeme. Voltando, fugir da cidade. Os árcades acreditavam que somente em contato com a natureza o homem poderia alcançar o equilíbrio, a sabedoria e a espiritualidade. Em seus poemas, os árcades apresentavam temas ligados a cenários de vida no campo. No entanto, os poetas continuavam na cidade e usavam a natureza como moldura para seus poemas. Então, bucolismo é a principal característica árcade, que significa culto à natureza e à simplicidade e exaltação do campo, aquilo que está ligado à liberdade e à natureza. Convencionalismo, frases feitas, clichês, lugar comum, combate ao rebuscamento do barroco. Os árcades usam expressões como campos verdes, árvores frondosas, ovelhas e gado, dias ensolarados, regatos de água cristalina, aves que cantam. Tudo isso, gente, para promover a simplicidade. Tudo que estava ligado à natureza trazia consigo um ideal simples, que era o objetivo árcade. Aqui em cima, a gente vê os nomes, né? Clichês, por exemplo. O que é que significava os clichês? A gente tem o carpe diem, que é um clichê árcade, que significa aproveite o dia. Mas vale ressaltar que o carpe diem também é uma característica barroca. No entanto, no barroco significa a valorização da vida pós-morte, ou seja, o ser humano morreria para acabar a angústia que era estar vivo. Já no arcadismo é a valorização da vida terrena, né? Enquanto o barroco tem o carpe diem como a noite, o arcadismo tem o carpe diem como o dia, né? Que na realidade a pronúncia correta é o dieme, só que a gente coloquialmente não costuma dar ênfase a esse fonema M, então a gente fala fugere urbem, carpe diem e assim por diante. Diferentemente do barroco,
que via o carpe diem como referência à fugacidade da vida, no arcadismo o pastor chama a amada para que juntos aproveitem o dia e os momentos. Vamos dar uma parada e a gente volta já já para não sobrecarregar a memória de vocês. E nem do celular de vocês.